No programa Espaço Livre de hoje, nós vamos conversar com os integrantes do coletivo cultural Manifesto Poesia, que estão aqui, o Gil Miller e o Saíde Salomão. Olá, rapazes, tudo bem? Tudo bem, Dani. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu queria saber como é que foi a ideia de criar esse coletivo. Bueno, surgiu a partir de um papo com o Jailson, que é o presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, né, Escola de Samba aqui de Novo Hamburgo. Ele assumindo, né, ele queria dar uma outra cara assim, para a sociedade, né, que não ficasse restrita apenas ao carnaval. Historicamente, óbvio, a Cruzeiro faz isso, né, mas ele, e aí, por laços de amizade, nos procurou também para ver se a gente tinha alguma ideia, alguma coisa assim, né, para ajudar a planejar essa história toda. E a gente sugeriu a realização de um sarau na Sociedade Cruzeiro do Sul. E aí, a partir desse sarau, né, começou a ganhar corpo, acho que foi em agosto do ano passado, né? Em agosto do ano passado. E a gente começou a juntar uma galera, assim, né, enfim, com laços de amizade, outros que foram surgindo a partir dessa ideia. E em outubro a gente resolveu fundar esse coletivo para pensar outras histórias, né, para começar a reunir o povo, assim, para espalhar a poesia, para pensar em outras histórias para movimentar a cena cultural de Novo Hamburgo. Uhum. Quantas pessoas atualmente integram o coletivo, né? E eu vi que vocês são de áreas, todas da área de humanas, mas diversas, né? História, sociologia, comunicação. Como é que esse grupo se uniu? Pois bem, como eu comentei, são muitos já conhecidos de outras épocas, né? Amigos, eu e o Said, por exemplo, somos professores, trabalhamos na mesma escola e tal. Mas hoje acho que nós somos em torno de 30 pessoas, pelo menos, assim, né? E sem contar as ajudas mais esporádicas assim que surgem também, e a gente quer aumentar esse grupo cada vez mais, né? Mas as pessoas vão surgindo a partir né, seja da participação no sarau, seja na participação de outras ideias assim que veem e curtem, né? E acabam nos procurando principalmente com as redes sociais. Agora isso facilita muito, né, na página, no Facebook e tal. Uhum. Saíde, não sei se tu queres falar. Isso, assim, principalmente a espontaneidade marca tanto a realização do sarau como as outras intervenções que o coletivo faz. Assim. Como o Gil estava comentando, através principalmente do aplicativo de WhatsApp, a gente recebe sugestões, recebe o apoio, principalmente nos dias que antecedem o nosso sarau. A gente se comunica para ver quem vai auxiliar na montagem, quem vai auxiliar na apresentação. Então, é de forma muito espontânea e muito horizontal que a gente tem conseguido dar sequência, não só ao sarau, mas as demais intervenções do coletivo. Bom, o sarau lá da Cruzeiro já chegou na sua 11ª edição e eu vejo que ele tem incentivado outros grupos, outros saraus, outras atividades literárias, culturais. Como é que vocês veem esse movimento aqui na cidade? Uma das marcas do sarau é romper com a ideia de espetáculo. Assim. A gente vai sempre na segunda quinta-feira do mês, trata de colocar uma ou duas atrações da literatura, da música, mas tenta estimular sempre que o público participe. Lendo poesia, quem toca violão consegue um violão emprestado do próprio músico e apresenta suas músicas. Então, a ideia é justamente essa, estimular durante o sarau que as pessoas se manifestem, mas a gente fica muito feliz de reconhecer outras intervenções artísticas que têm surgido, assim. E tem se inspirado nas que já ocorriam, assim. Por exemplo, a Feira do Consciência Coletiva nos inspirou a levar para dentro do sarau aqueles que produzem pinturas, que fazem artesanato, que fazem brigadeiro, a ir para dentro do sarau, vender, mostrar a sua arte. Então, tem sido uma das marcas e tem nos inspirado muito. Tem sido bem diversificado e também com um público muito amplo, assim, tem uma boa receptividade, está tendo uma boa receptividade do público, né? Como é que tem sido os eventos, assim? As pessoas têm se reconhecido no sarau, assim, tem gostado da continuidade dele e tem se sentido à vontade, assim, justamente por essa marca de
de agregar todo aquele que tem alguma ideia, todo aquele que pode contribuir de alguma forma para o evento. Vocês têm uma série de intervenções também na cidade, né? Ao longo dos trilhos do trem e outras. Fala um pouquinho para nós sobre essas intervenções. Isso. Essa que tu comentaste ao longo dos trilhos do trem ali é uma intervenção com cartazes de poesia justamente para quebrar um pouco com o cinza do cimento, né, e essa rotina do dia a dia, do cotidiano, né, que nos coloca numa roda viva assim, difícil, né, de pular fora. E talvez, né, o momento de reflexão, quando a pessoa faz a leitura de uma poesia, né, e quebra com essa rotina, pode ser interessante, até para um despertar, né, da literatura, que todos gostam, mas alguns não sabem que gostam, né? E qual a importância de se incentivar a literatura, especialmente a poesia, né, nos jovens, nas crianças? Como é que tem sido esse trabalho de vocês de incentivar a leitura de poesia? Bom, a ideia, mais uma vez voltando lá para o sarau, né? A ideia de um sarau na Sociedade Cruzeiro do Sul, por exemplo, né? A gente tem no bairro Primavera, e como em outros bairros de periferia na cidade de Novo Hamburgo, bolsões de pobreza muito grandes também, né? E a gente sabe que o acesso, né, à literatura ou a algumas artes, eles muitas vezes acabam sendo mais para um público privilegiado de um capital cultural, né, vindo de casa e tal. E a escolha de um sarau lá justamente é para quebrar com isso, né, mostrar que na verdade todos gostam de poesia. O menino, às vezes, lá na favela, ele escuta Racionais MCs, por exemplo, escuta um rap e não se dá conta que aquilo é uma poesia, né? Mas tem muita poesia nisso também, né? Então, trazer isso para a realidade do cidadão, né? Fazer ele se deparar e se sentir parte disso, como o Said comentou, né? Eu acho que é fundamental, assim, né, para esse despertar. E num espaço que estava totalmente desvinculado, né? Porque tem uma discussão na cidade, até uma discussão que veio aqui para a Câmara de Vereadores, que vem todo ano quando da votação do projeto para a verba do Carnaval, que é por que o Carnaval é tão dissociado da cultura em geral? Não sei se, de repente, essa foi a ideia do presidente da Cruzeiro, né? Em buscar vocês também e o pessoal que ajude a inserir a Cruzeiro do Sul num espaço de uma cultura que o restante da sociedade não vê. Não sei se vocês pensam assim também. Eu acho que sim, eu acho que é por aí, né? E, na verdade, isso parte de uma base muito preconceituosa, assim, né? De tu ter a cultura erudita de um lado, a cultura popular de outro, e como se isso é cultura, isso não é cultura, né? Então, o fato de partir o Carnaval a partir da negritude também mostra um preconceito racial muito marcante na nossa região e Brasil afora, né? Então, quebrar um pouco com essa lógica e mostrar, né, que os R$42 mil que uma escola de samba recebe para se manter um ano inteiro, né, é um investimento muito pequeno para uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo, que tem um orçamento beirando R$1 bilhão, quando essa sociedade realmente funciona, e como muitas aqui funcionam, né? O Cruzeiro, por exemplo, tem um projeto chamado Sábado da Gente, que leva a criançada lá nos sábados, né, para ter esse contato com a cultura, né? Eles ganham lá o lanche, aprendem uma série de coisas, tem oficinas muito bacanas. O sarau que está rolando agora, outras histórias muito legais que acontecem assim, movimentando durante 12 meses, né? Então, se tu pegar esses 42 mil e dividir em 12 meses, vai dar 3.500 por aí por mês, né? Por uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo, com um orçamento gigantesco como esse, né? É ínfimo, né? Uhum. Na verdade, vocês falaram que dão aula numa mesma escola, uma escola estadual, e eu vi que vocês têm participado também dos movimentos das ocupações nas escolas. Como é que vocês veem esse movimento e a importância, né, dos professores estarem junto, de fazer atividades culturais nesses espaços? Justamente por isso, por sermos professores e reconhecer
o protagonismo dos estudantes nessa luta e nessas reivindicações, que a gente se sentiu solidários com essas ocupações que estão ocorrendo em todo o Estado, principalmente aqui na região. Então, e partindo dessa experiência já na organização do sarau, a gente decidiu auxiliar esses jovens a promover alguns eventos culturais, como, por exemplo, os saraus que aconteceram em algumas escolas aqui da região. E é uma forma disso, assim, de estar em contato com esses estudantes, de permitir que eles, dos estudantes que cantam, que tocassem música na sua própria escola, que declamassem suas poesias, que alguns artistas da região também pudessem se apresentar nessas escolas. Então, foi uma experiência muito importante para o coletivo e para dar continuidade ao propósito coletivo, assim, que é justamente essa: tornar visível a arte que já existe na cidade. Como é que tu percebes isso, Gil, esse movimento dos estudantes, esse protagonismo dos estudantes que estão buscando uma escola melhor? Pois bem, né? Mais um dos direitos constitucionais que não são respeitados, né? O acesso à cultura, por exemplo, né? O fato da necessidade de tantos coletivos, né, se organizarem para estar levando a cultura, né, às periferias, ou mesmo, né, para oportunizar o cara que tem uma banda de ter um espaço para tocar, né, e por aí vai. Assim, a educação também é tratada dessa maneira, né? Negligenciada há anos, né? Como uma espécie de... O Darcy Ribeiro, na década de 70, já falava que a crise na educação é um projeto, né? É um projeto, né? Talvez tu não queira pessoas realmente reflexivas, né? E o bacana é que a gurizada, né, tomou para si essa briga, né? E isso pode ser marcante, assim, a gente pensar a médio e longo prazo, no sentido do cidadão, né, lutando pelos seus direitos, né? Então, eu acho que vai ser um aprendizado gigantesco para essa molecada aí, né, que está chamando a responsabilidade de algo que é seu, né? Algo que é seu. Eu sempre falo para a gurizada assim, né, a escola não é do professor, a escola não é do diretor, né? A escola é dos alunos, é da comunidade escolar que está ali, né? Então, ou talvez troque de emprego logo adiante, ou eu vou me aposentar, mas aquela escola vai ficar ali, né? Vai ficar para os netos deles, vai ficar para os bisnetos deles, desde que ela siga sendo pública e tenha investimento para que ela seja realmente pública e de qualidade, né? Coisa que há tempos a gente não tem, né? Mas não tenho dúvida que vai ser um aprendizado gigantesco para essa molecada, né? Já que, saindo um pouquinho do assunto do coletivo, vou aproveitar que vocês são professores, estão nesse meio, tem projetos bastante polêmicos, né, tramitando em relação à educação pública. Um deles é o PL 44, não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre isso, que é uma reivindicação dos alunos, que votem contra esse projeto. Como é que vocês veem isso? Pois bem, né, o projeto de lei 44 é o da privatização, né? Entre aspas, né, é entregar para as organizações sociais algo que é de responsabilidade do poder público, né? Mais uma vez negligenciando suas responsabilidades, direito constitucional, o direito à educação deveria ser respeitado e não está sendo, né? E é uma forma de jogando isso para uma organização social, né? A gente tem projetos, por exemplo, a nível federal, com a possibilidade de terceirização de todos os trabalhos dentro de uma empresa. Isso vai voltar à pauta em seguida, né, pelo que está se desenhando. Então, uma organização social vai ser só um atravessador aí entre o poder público e o real interessado na educação pública, né, que seria a comunidade escolar, contratando muitas vezes de forma precarizada, né, os professores e os educadores para trabalhar nessas escolas e por aí vai, né? Então, eu acho que é importantíssima essa luta da molecada nesse sentido para barrar essa história, né? Porque eles são os maiores interessados nisso, né? Não só eles, como toda a comunidade escolar, né? E o outro projeto é a escola não partidária, é isso que chamam o projeto?
como é que funciona, e vocês, professores de áreas fundamentais, né, de história, sociologia, que põem os alunos para pensar como é que vem esse projeto. É o chamado escola sem partido, né? A questão é que é muito confuso esse projeto em tudo que ele diz respeito, assim, porque o título vende bem, né? A ideia de uma escola sem partido. Até aí todos somos favoráveis a uma escola que não tem um partido. A questão é que pelo próprio projeto, ele coloca em xeque, por exemplo, o ensino de uma religião de matriz africana, por exemplo, porque ele diz lá no corpo da lei que impedindo o professor de dar qualquer conteúdo que vá em contra a educação moral ou religiosa dos pais das crianças. Então, uma criança que é evangélica não pode ter em sala de aula aprender sobre uma religião de matriz africana. Ou, por ser católica, não pode aprender sobre evolucionismo. Ou, enfim, não se pode mais discutir questão de gênero na escola. A gente sabe que as mulheres são constantemente vítimas de violência. Ou seja, não é uma lei contra os partidos e contra a doutrinação partidária como ela é vendida por muitos políticos. Ela é uma lei contra temas que são fundamentais para se tratar na sala de aula, temas que os alunos solicitam para que sejam abordados. Repito aqui, a violência de gênero, violência contra homossexuais, ou seja, temas que são pertinentes para a nossa juventude. Esse projeto tenta censurar os professores de abordar eles em sala de aula. E, bom, a gente está vendo aí, a partir das ocupações de escola, que os próprios jovens estão se posicionando contrários a esse projeto de lei. Uhum. E são temas fundamentais, né, para se debater hoje em dia. Tem uma questão também que a gente vê que acho que o projeto vai contra o Estado laico, né, que pretende doutrinar, não digo, mas que ensinar uma ou outra religião como se as religiões não tivessem que ser tratadas de forma igualitária, né? Na verdade, né, se fala em uma neutralidade, né, mas a neutralidade na educação ela não existe, né? Ela também é uma posição, né? E essa posição seria a manutenção do status quo, né? Tu não te preocupar com as desigualdades, com as mazelas da sociedade que estão aí, né? Estão aí, né? Como o Said comentou, a violência de gênero está aí. Como eu não vou discutir isso numa sala de aula, né? A transfobia, a homofobia está aí. Né? Só que se tu partir dessa ideia da escola sem partido, né? Tu vai dizer, não, mas só existe homem e mulher. Então, a transfobia ou a homofobia muitas vezes é incentivada dentro desse discurso neutro, né? Uhum. Então, é algo perverso, um projeto como esse, né? Tá certo, pessoal. Voltando então ao coletivo de vocês, né? A gente, claro, tem muitos assuntos que poderíamos tratar com professores aqui presentes. Quais são as atividades que vocês têm pensado já agora para o próximo semestre, a continuidade dos saraus, outras atividades que o coletivo esteja pensando? Bom, a gente mantém o sarau na segunda quinta-feira de todo mês. Quer fazer uma segunda intervenção artística na cidade. Já teve a primeira ano passado com a colagem dos cartazes com poesia. Pensa em repetir esse tipo de intervenção. Temos as intervenções nas paradas de ônibus, que foram realizadas algumas ali no bairro Primavera, que consiste na revitalização dessas paradas, pintar, ajeitar o entorno dela e, efetivamente, também a colagem de poesia. E pretende dar sequência, assim, se possível, levar os saraus para outros espaços. Já tivemos experiência nas escolas, talvez dar continuidade a esse tipo de intervenção nas escolas. Como eu disse, a gente depende muito o coletivo surge de forma muito espontânea, assim, e as ideias têm surgido dessa forma, assim. Então a gente vai tratar de estimular elas cada vez mais e fazer crescer o coletivo dessa forma. Vocês têm participado também, junto com outros coletivos, né, de
Feira do Livro Independente, outros eventos que têm acontecido aqui na cidade. Como é que é a relação de vocês com os outros coletivos que têm surgido aqui em Novo Hamburgo? Bem lembrado, eu acho que vai ao encontro da outra pergunta também, nas coisas que a gente pensa para logo ali, né? A ideia não só nossa, mas dos outros coletivos, do Consciência, do coletivo Nuvem, por aí vai, é juntar um pouco essas pontas também, né? Para pensar em propostas conjuntas mesmo, porque, na verdade, embora um foco um pouquinho diferente, todos estão lutando por uma cidade viva, digamos assim, né? Seja ela em arte, seja ela em revitalização dos prédios públicos e do espaço público como espaço para todos, né? De todos. Então, a gente já vem conversando, e esses momentos são importantíssimos, né? O pessoal participa lá do sarau, a gente participa do mercado de pulgas, e assim a gente vai se encontrando e conversando, e as ideias vão surgindo, né? E espero que a curto prazo aí a gente tenha umas novidades bacanas aí para a cidade também, juntando todas essas pontas. Eu acho um outro projeto também que a gente vem tocando junto com o sarau é a ideia de uma biblioteca comunitária lá na Sociedade Cruzeiro também. E a gente já está com um acervo razoável, assim, a gente sempre incentiva o pessoal a levar livros quando vai ao sarau, né? Então o pessoal leva livros, e os livros estão lá livres para serem levados para casa, para ser passado por um amigo, né? A gente quer tirar eles das prateleiras mesmo, né? Então, exatamente. E está rolando assim, né? O pessoal vai lá, então os livros ficam à disposição, escolhe os seus livros, e dentro em breve a gente quer montar assim um espacinho mais bacana assim para ter mais atrativo, principalmente para a comunidade local lá, né? Espero que em breve também nós possamos ir lá conhecer o sarau, conhecer as outras pessoas do coletivo. Para nós finalizarmos, então, queria pedir se algum de vocês pode declamar uma poesia para nós encerrarmos o programa. Tem um poema que parou num dos cartazes que a gente realizou a intervenção, que é o poema Florianáusea, do Carlos Drummond de Andrade. E esse poema fecha muito com a ideia do coletivo, ou seja, uma flor que surge no meio da cidade, que provoca um transtorno, enfim. E é um pouquinho longo, mas eu acho que ele resume bem não só a ideia do coletivo, mas o nosso contexto atual. A Florianáusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes, mas não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens estão menos livres, mas carregam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. A um menino de 1918 chamavam anarquista. Porém o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salve e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu. Passem de longe ônibus, bondes, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Eu garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor.
Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão na sua forma segura. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Ah, beleza. Para encerrar agora de vez, eu queria encerrar com a poesia, mas para quem não lê poesia, o que vocês sugeririam assim, para começar? Para começar para uma criança, um jovem que ainda não lê poesia, qual a sugestão de vocês? Enfim, né, a gente tem alguns poetas um pouco mais eruditos, assim, né, mas tem um cara que dialoga muito também com a ideia do coletivo, né, que é o poeta Sérgio Vaz. É um cara que é conhecido como o poeta das periferias, né? Ele faz também um sarau lá no Rio, chamado Sarau da Cooperifa. Então, ele tem uma espécie de uma poesia marginal, assim, né? Com versos curtos, mas muito marcantes, né? Eu acho que é uma leitura super fácil, né? E que também dialoga muito com a realidade, né? Tem um verso dele que eu acho muito bacana, assim, que diz o seguinte, né? A gente à venda na vida que nem desconfia a venda nos olhos. Outro dia, numa dessas ocupações, né, a gente, nesses saraus que a gente fez nas ocupações, eu lembrei desse verso, né, e falei para a gurizada, assim, porque essa gurizada, né, e aí voltando para a história da escola, né, essa gurizada, eu acho que fez isso, né? Arrancou essa venda dos olhos, né? Desconfiou dela, arrancou e está tomando para si algo que é seu, né? Então, acho que é uma das dicas, assim, poeta Sérgio Vaz, acho que vale a pena. Tá certo. Quer arriscar? Pensando em poesia infantil, talvez o Quintana, né? Embora não seja um poeta infantil, mas ele também brinca bastante com as palavras, também é um poeta gaúcho, então talvez seja uma indicação assim bem que eu poderia arriscar assim para jovem, criança, enfim, para quem se interessa por poesia. Tá certo, então agradeço muito a presença de vocês. Esses foram o Saíde Salomão e o Gil Miller, né, do Coletivo Cultural Manifesto Poesia. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais pessoas que estão agitando a cena cultural aqui de Novo Hamburgo e região. Até mais!